Essa exaustão que você sente não é só cansaço físico, é o peso de uma guerra silenciosa, travada dentro de você, que está roubando a sua paz. É a sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. Nos próximos 5 minutos, você vai entender a raiz dessa luta através da história do Lucas. A história de um homem que, como muitos de nós, acreditava que precisava dar conta de tudo. Vamos descobrir juntos por que ele desmoronou e, mais importante, como ele encontrou um caminho para finalmente parar e respirar em paz. A resposta que ele encontrou em Deus pode ser exatamente a que seu coração precisa ouvir hoje. Conheça o Lucas. Aos 42 anos, ele era a definição de sucesso. Um empresário respeitado, um pai de família exemplar, um líder dedicado na sua igreja. Se alguém precisava de ajuda ou de um conselho, era o Lucas que procurava. Ele era o pilar, a rocha, pelo menos por fora. Por dentro, Lucas estava se afogando. A exaustão não chegou como uma tempestade, mas como uma maré que sobe lenta e traiçoeiramente. Primeiro ele perdeu o sono, depois a paciência com os filhos. A alegria nas pequenas coisas foi substituída por um sentimento constante de obrigação. O trabalho, que antes era uma fonte de realização, virou um fardo. Até a sua fé começou a pesar. A Bíblia, que ele lia toda manhã, permaneceu fechada na cabeceira. A oração, antes uma conversa sincera com Deus, virou apenas mais um item na sua imensa lista de tarefas. Você já se sentiu assim? Quando até a sua fé parece mais uma obrigação do que um refúgio? Ele continuou empurrando. Só mais essa semana. Depois desse projeto eu descanso, ele dizia a si mesmo. Ele acreditava que seu valor estava na sua capacidade de produzir, de resolver, de ser forte para todos. Mas nosso corpo tem um limite, a alma tem um limite. E o limite do Lucas chegou numa segunda-feira qualquer. O despertador tocou, mas ele simplesmente não conseguiu levantar. O corpo pesava 1 tonelada. O coração disparou, a respiração ficou curta, uma onda de pânico tomou conta dele. Era um terror puro, a sensação de que algo terrível estava para acontecer. Sua esposa o levou ao pronto-socorro, ambos pensando no pior. Depois de horas de exames, o médico entrou no quarto com uma expressão séria e disse: Lucas, seu coração está bem. O senhor não está tendo um infarto. O senhor está tendo um esgotamento, burnout, ansiedade crônica. Seu corpo e sua mente estão pedindo socorro. O senhor precisa parar. Parar? Lucas não sabia o que era isso. Em sua mente, que foi moldada por uma cultura de performance, parar era sinônimo de fraqueza. Descansar era para os preguiçosos. Pedir ajuda ou delegar tarefas era admitir o fracasso. Cuidar de si mesmo? Puro egoísmo. Me conta aqui nos comentários, essa mentalidade de que parar é fraqueza também já passou pela sua cabeça? É uma armadilha muito comum na nossa jornada. Foi no fundo desse poço, no silêncio forçado de sua recuperação, que a verdadeira virada começou. Um dia, sem forças para fazer mais nada, ele pegou aquela Bíblia empoeirada, e seus olhos caíram sobre um versículo que ele conhecia de cor, mas que nunca tinha entendido de verdade. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Naquele momento, as palavras saltaram da página. O convite de Jesus não era para os fortes, para os perfeitos, para os que dão conta. Era um convite para os cansados, para os sobrecarregados, para ele. Lucas entendeu que Deus nunca pediu para ele carregar o mundo nos ombros. Essa era uma carga que ele mesmo tinha colocado sobre si. Ele descobriu que o verdadeiro descanso não é a ausência de trabalho, mas a presença de Deus no meio do trabalho. Que parar não era desistir, mas um ato de confiança profunda. Que entregar o controle não era fraqueza, mas a maior sabedoria de todas. Ele aprendeu a dizer não, aprendeu a delegar na empresa, a compartilhar suas vulnerabilidades na igreja e a simplesmente ser com sua família, em vez de sempre fazer. Se a história do Lucas ressoou em você, se você se sente carregando um peso que não é seu, saiba que o mesmo convite de Jesus é para você, hoje. Não é sobre fazer mais para Deus, mas sobre descansar nele. Se esta mensagem tocou seu coração,
Deixe seu amém aqui nos comentários como um sinal de que você aceita esse convite ao descanso. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Você pode ser o anjo que essa pessoa precisa hoje. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre 3 promessas de Deus para ler quando você sentir que não aguenta mais. Para não perder, se inscreva no canal e ative o sininho. Lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Fique em paz.